Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo conquistou uma grande vitória ontem no Mangueirão. Remo 2, CSA 1 e agora o Leão entra de vez na briga por uma classificação no G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Então no vídeo de hoje vamos analisar como se deu esse triunfo azulino. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando comigo, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse triunfo azulino. Antes de entrar na partida em si, vamos falar da situação do campeonato. E hoje a situação do campeonato é favorável ao Clube do Remo. É lógico, digo favorável pensando no cenário antigo, porque o cenário antigo era o Remo disputando para não ser rebaixado para a Série D, o que é um completo absurdo. Como também, se a gente for analisar, é um completo absurdo o Clube do Remo não estar entre os 8. O terceiro ano seguido, se acabasse hoje o campeonato, que o Remo sequer se classificaria para o quadrangular final, sendo que o quadrangular final são 2 grupos de 4, ou seja, os 8 primeiros da Série C se classificam, o Remo estaria de fora. Mas hoje eu digo que o cenário é positivo, pensando no passado, porque hoje, no presente, o Remo está na beira da classificação, na beira do G8. Não significa que vai ser fácil, não significa que o time não tem problemas. É lógico que o time tem problemas, é lógico que o planejamento foi mal feito. O planejamento do Clube do Remo Futebol foi muito mal feito. O Remo, por exemplo, está no terceiro treinador da temporada, contratações bastante questionáveis, jogadores hoje que não mereciam vestir, alguns deles não mereciam nem vestir a camisa do Clube do Remo pela limitação técnica que tem e pelo investimento que foi feito financeiro. Mas isso tudo agora a gente tem que deixar um pouquinho de lado e a gente tem que analisar o atual momento e pensar sim, positivamente, que o Clube do Remo pode conseguir essa classificação no G8. Quadrangular é outra coisa. Se conseguir a classificação, a gente pensa em quadrangular para o futuro, acesso para o futuro. O importante agora é conseguir a classificação. E o Clube do Remo vive o seu melhor momento na competição, desde que o atual treinador chegou, o Rodrigo Santana, porque a gente tem que analisar também o trabalho dele aqui. Nesse vídeo a gente vai analisar o trabalho dele aqui. E o calendário do Clube do Remo é um calendário favorável. O Remo tem mais 5 jogos para fazer, 3 fora de casa, 2 em casa, jogos intercalados, vai jogar fora, depois em casa e despede fora. Sendo que, desses 5 jogos, contra 2 times que estão lutando para não ser rebaixado, então o Clube do Remo vai encarar a equipe do Confiança e Aparecidense, Confiança fora de casa, Aparecidense em casa, um jogo extremamente importante, que é o próximo jogo do Clube do Remo como mandante. 2 times estão lutando para não ser rebaixados e vai pegar 2 times que estão brigando pela classificação, que é o Figueirense e o Londrina. Londrina dentro dos seus domínios, Figueirense, que é o próximo jogo fora de casa. O último jogo é esse 5º time, que é o São José, que vai estar rebaixado. Já estará rebaixado na última rodada. Ou seja, dessas 5 rodadas, o Remo vai jogar contra 2 times que estão lutando para não cair, 2 times que estão brigando pela classificação e um time na última rodada já rebaixado para a Série D, que é o São José, lá do Rio Grande do Sul. Eu considero que um calendário restante, uma tabela favorável ao Clube do Remo, vai fazer um jogo muito difícil contra o Figueirense, que é importante pontuar, não pode perder porque é concorrente direto a essa classificação, mesmo nos pontos, concorrente direto, ou seja, você trazer um ponto que Santa Catarina, por mais que você não entre no G8 na próxima rodada, porque é capaz, se o Remo empatar e não entrar no G8 na próxima rodada, mas é importante você trazer esse ponto para Belém, porque esse ponto vai significar muito, porque você vai dar uma freada também no Figueirense. Você vai impossibilitar de um adversário direto fazer 3 pontos dentro de casa. E o outro jogo do Figueirense é fora de casa e o Remo vai jogar em casa contra a Aparecidense. Aí, é claro, dentro de casa você tem que fazer o seu dever. Então eu considero que é um calendário favorável ao Clube do Remo, que se conseguir as 2 vitórias dentro de casa, Aparecidense e Londrina, e tem que ver dentro de casa, pegando um São José fora de casa na última rodada já rebaixado, e o Remo também tem condições de trazer pontos contra o Figueirense, principalmente contra a equipe do Confiança, que é extremamente limitada. Ou seja, o cenário é favorável. E o cenário é favorável também começa a ficar dentro de campo. Não que o Remo está tendo atuações de qualidade técnica impressionante, um padrão de jogo impressionante, enfim. Apesar dessa questão do padrão de jogo, a gente vai falar aqui que melhorou bastante, né? Deu uma evoluída bastante. Qualidade técnica de jogo, nem tanto, mas o elenco também
é limitado. E isso, como eu disse no início do vídeo, a gente tem que deixar um pouquinho de lado, porque é esse elenco mesmo, foi formado esse elenco, e a gente tem que pensar como esse elenco pode extrair coisas positivas que tem nesse elenco para o Remo conseguir o seu objetivo final. E uma dessas coisas positivas é o trabalho do Rodrigo Santana. A primeira coisa que ele fez no clube do Remo é mudar a formação tática. É algo que ele tinha que fazer, porque o Remo tinha que mudar algo. Não ia mudar algo no seu elenco. Muito difícil é contratar jogadores. Está contratando, né, alguns jogadores, mas é muito difícil contratar algum jogador realmente com qualidade, que venha para assumir a titularidade inquestionável do clube do Remo. Então ele muda a formação tática, uma formação diferente que estava usando o Catalá e usou o Morínigo também. Então isso foi um acerto dele. O Remo joga no 3-4-3, sem bola, muitas vezes no 5-4-1. Depende muito dessa variação tática, dependendo do cenário da partida. Então essa formação tática, essa alteração da formação tática, até num padrão de jogo que tem o clube do Remo, isso foi favorável. Isso que para mim eleva o clube do Remo, essa possibilidade de conseguir a sua classificação. Já que tem uma limitação técnica, as outras equipes também têm. Várias dessas equipes que são na Série C não são melhores que o clube do Remo. Então o clube do Remo tem que tentar sobressair perante essas equipes. E isso que está acontecendo nessa altura desse campeonato da Série C. O jogo de ontem contra o CSA foi um jogo que o clube do Remo foi superior ao adversário. Um primeiro tempo que o Remo foi muito superior, foi beneficiado com uma expulsão contra o CSA, do jogador do CSA. E quando eu digo beneficiado, não significa que o juiz ajudou o clube do Remo. Não foi isso. Foi uma expulsão, eu acho que foi falta. Uns falaram que não foi falta, outros falaram que foi falta. Enfim, o juiz entendeu que foi falta. E se foi falta, era lance para amarelo realmente, como o jogador já tinha um amarelo, tomou o segundo amarelo e foi expulso. Então era um cenário favorável ao clube do Remo. 1-0 no marcador, com um jogador a mais, o Remo criando oportunidades. Foi um primeiro tempo que o Remo teve a bola, um primeiro tempo que o Remo criou, um primeiro tempo que o Remo teve uma intensidade maior de jogo. A gente esperava isso muito também no segundo tempo. Por ter um jogar mais, por jogar dentro dos seus domínios, a torcida empurrando. Só que um segundo tempo do Remo ruim. Se o primeiro tempo do Remo foi bom, o segundo tempo ruim. E algumas individualidades não funcionaram. Não gostei, por exemplo, da atuação dos laterais. Tanto o Raimar, muito acanhado no apoio, e o Diogo também na direita. O Diogo errando muito em sistema de cruzamento, com alguns cruzamentos até que ele com certa liberdade para cruzar, ele errando, ele pecando nisso. Então é uma questão que ele precisa evoluir, porque se o adversário joga fechado, você tem que aproveitar algumas armas, e alguma dessas armas pode ser o cruzamento, já que o clube do Remo joga com centroavante na área. Começou com o Ítalo, depois entrou o Ribamar, e você não cruzar com qualidade, você acaba, lógico, prejudicando o clube do Remo. No gol sofrido do clube do Remo, outra falha defensiva de cruzamento. Isso é algo que o Rodrigo Santana precisa corrigir no Remo, já que o Remo joga com 3 zagueiros, e quem fez o terceiro zagueiro ontem foi o Curuá. Então o Curuá tinha aquela obrigação de sair jogando, e isso aí foi bem interessante de ver, porque o Curuá não tem aquela qualidade de passe para sair jogando. Então você via no campo o Pavani fazendo muitas vezes essa transição ofensiva, porque o Pavani tem uma qualidade de passe, né, infinitamente superior ao Curuá. Então foi uma observação também feita dessa responsabilidade de ficar mais para o Pavani e não para o Curuá, porque o Curuá pode sim ajudar na marcação, mas ele não tem saída de jogo. Porém, no gol do CSA, jogando com 3 zagueiros, o Remo de novo toma um gol de cabeça numa falha, num cruzamento entre os zagueiros, numa falha defensiva muito grande. O CSA empata o jogo e o Remo não faz um bom segundo tempo. Tanto é que o CSA, mesmo com um jogador a menos, o CSA empata o jogo e cria melhores oportunidades até para virar a partida. Não foi um segundo tempo bom do Remo, o time caiu bastante. Aí o Rodrigo Santana mexe em todo o ataque, né? Substitui todo o ataque. Detalhe também para a entrada, para a saída do Cachoeira. A Cachoeira não entrou bem, não jogou bem, não fez uma boa partida. Aí entrou o Pedro Vitor, entrou também o Rodrigo, entrou o Ribamar no lugar do Vitor. E o Ribamar acaba sendo o herói improvável do confronto, né? O Ribamar, ele faz o segundo gol do Clube do Remo, um gol assim, em cima da linha, o cabeceamento do atacante do Clube do Remo, a bola sobrou para o Ribamar em cima da linha, que só teve a dificuldade para finalizar de cima da linha. Não foi um gol difícil de fazer, mas ele teve mérito em termos de finalização. Antes disso, ele ia fazendo um golaço de bicicleta. O Ribamar, você sabe a minha opinião sobre ele, é um jogador extremamente limitado,
né? Um jogador que erra muito em finalização, peca demais em finalização. Foi também, prejudicou o Remo em sentido de Copa Verde, de Copa do Brasil, perdendo gols incríveis, mas ontem conseguiu uma pequena redenção, uma pequena forra, por assim dizer, ao fazer o gol da vitória do Clube do Remo 2-1, e acredito que Ribamar possa até ser, por esse gol, titular da equipe do Remo lá em Santa Catarina. Vamos ver se ele consegue engrenar agora alguns gols, né? Consegue continuar fazendo alguns gols para ajudar o Clube do Remo, porque o Clube do Remo precisa dele. Precisa não só dele, mas precisa de todo time, todo o sistema ofensivo, e precisa realmente fazer seus gols. Então, um Clube do Remo que não fez um bom segundo tempo, mas a partir dos 30 minutos do segundo tempo, com as substituições do Rodrigo Santana, eu achei bem interessante o Rodrigo Santana fazer substituições e mexer e não demorar tanto para mexer. Talvez colocasse o Matheus Anjos antes, porque o Remo estava com um jogador a mais durante praticamente o jogo inteiro, então eu teria colocado o Matheus Anjos antes para ser um time mais ofensivo contra o CSA, que se defendia, atacava, tentava atacar até com algum perigo, algum contra-ataque, mas eu faria a substituição porque era tudo ou nada. Eu acho que só essa demorou um pouquinho para substituir, mas as outras não. Ele substituiu bem, soube trabalhar com o elenco que tem. A gente sabe das limitações que o elenco do Clube do Remo tem, mas ele soube trabalhar e ele foi um ponto positivo na minha avaliação, o Rodrigo Santana, como o Clube do Remo que conseguiu buscar essa vitória e agora sonha e agora fica mais próximo dessa classificação no G8 do Campeonato Brasileiro Série C. Como eu disse, agora o próximo jogo contra o Figueirense não pode perder, tem que pontuar lá em Santa Catarina para voltar para Belém e com tudo contra a Aparecidense, porque esses dois próximos jogos, o Remo pontuando, nem que empate lá e vença aqui, é provável que, se conseguir isso, o Remo entre já no G8, e esse tem que ser o pensamento até a última rodada, o Remo brigar por essa classificação, porque é o que a torcida merece, é que o clube do tamanho do Remo merece, é um outro patamar no futebol brasileiro. O planejamento foi bem feito, mas esse elenco tem condições sim de brigar por esse acesso mesmo sendo limitado, porque tem outros times também da Série C que também tem as suas limitações. É isso, amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir até o final. Se inscreva aqui no canal e até o próximo.